Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nas nossas atividades da Brazuca, nessa ciclo de palestras, né, no cinema brasileiro. Então, quero dar boas-vindas a você que está aí nos assistindo diretamente da sua casa, provavelmente, né? E, enfim, queria que a gente possa juntos compartilhar e criar uma reflexão sobre o atual cinema produzido no nosso país. Então, hoje estamos no nosso segundo dia de atividades. Ontem a gente fez a abertura com a participação da Ana Müller-Laert, foi um evento bem bacana. E agora a gente continua com o nosso segundo dia, nossa segunda palestra, e eu tenho a honra aqui de convidar a Sabina Svanteg, que é uma pessoa muito querida, que a gente já se conhece há bastante tempo, né, que está há bastante tempo atuando no cinema brasileiro, e lembrando, né, gente, que essa ação faz parte das atividades de contrapartida social de formação de público do projeto Cine Autorama, através da Lei de Incentivo à Cultura, com realização da Brazuca Produções e Governo Federal. Então, hoje, vamos para o nosso segundo dia do Circuito Virtual de Palestras Cinema Brasileiro, uma reflexão sobre o contemporâneo. Se você ainda não conhece a Brazuca é uma produtora que trabalha a difusão do cinema brasileiro. A gente fala que a Brazuca faz o filme do cinema brasileiro. Então, por isso, essa nossa proposta da formação de plateias, da difusão de conteúdos e de promoção de debates e de encontro com as pessoas que fazem os filmes e com o público. Por isso, esse circuito. E dessa vez, essa ação ela acontece em parceria com o Centro Paula Souza, um centro aqui do estado de São Paulo, que atua com formação de escolas técnicas. E para falar um pouquinho dessa parceria, eu vou chamar a Ana Raquel, que vai falar um pouquinho da ação do Centro Paula Souza. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Ana Raquel. O Centro Paula Souza é uma instituição estadual que é responsável pela gestão da ETEC e da FATEC. E nós atuamos com capacitação docente. Eu sou do eixo de produção cultural e design, e é um prazer proporcionar aos alunos, aos professores, uma formação tão rica quanto essa. Então, a nossa parceria com a Rede Brazuca já vem de longa data, já fizemos muitos materiais, muitas propostas presencial. No ano passado fizemos algumas formações online, e esse ano aí teremos essa formação que vai até novembro. Então, fique junto com a gente e acompanhe a programação completa e participe de toda essa formação. Cíntia. Obrigada, Ana. Então, com a participação da Ana, lembrando, né, realmente que a Brazuca, a gente já fez algumas ações em parceria com o Centro Paula Souza, e além desse circuito de palestras, amanhã a gente começa um outro projeto, que talvez tenham alunos que farão parte desse projeto, que é a Rede Brazuca nas Escolas, que é uma ação de formação com foco em conteúdo de produção audiovisual para jovens, né, e estudantes do Centro Paula Souza. Nessa ação teremos alunos aí da ETEC de Artes, então sejam todas e todos bem-vindos. E para quem quiser saber mais informações, depois vocês podem olhar nas nossas redes sociais, Brazuca, com H no final, e conhecer mais ainda do nosso trabalho. Gente, então hoje, o nosso tema, nossa conversa, vai ser sobre a ficção, a produção da ficção no cinema brasileiro. A gente chamou a pauta de hoje sobre o panorama das narrativas ficcionais do cinema produzido no Brasil. Aí a gente convidou para falar a Sabina, e ela vai apresentar para a gente uma visão afetiva do universo ficcional e da prática cinematográfica brasileira, independente e regional, através dos exemplos das produtoras de filme Plástico de Minas Gerais e Rosa Filmes, na Bahia. Eu vou ler para vocês aqui a mini bio dela, que é bem especial. Ela participou de vários filmes, de várias produções. Ela é escritora e roteirista, é autora dos romances Calcinha no Varal, da Companhia das Letras, de 2005, que eu tenho o livro, O Afeto, ou Caderno sobre a Mesa, 7 Letras, de 2011, e Luciana e as Mulheres, da Aquelônia, de 2019. Ela é roteirista dos longas-metragens Uma Noite Não É Nada, de Alain Fresnot, de 2018, Ausência, do Chico Teixeira, de 2014,
Jogo das Decapitações, de Sérgio Bianchi, de 2013, Como Esquecer, Malu de Martino, de 2010, A Casa de Alice, do Chico Teixeira, de 2007, Desmundo, do Alain Fresnot, de 2003. A gente trabalhou juntas, né, Sabina, pela primeira vez no filme Desmundo, do Alain Fresnot, de 2003, já faz um tempinho aí. E foi bem especial trabalhar também nesse filme, que até tinha uma concepção da linguagem, né, de um outro, do português arcaico, enfim, para construir os personagens também teve todo um processo. A Sabina fez na época, foram mais de, sei lá, umas 10 palestras em universidades também, para falar desse processo. Além disso, né, como colaboradora, ela participou de outros filmes, tais como Quanto Vale é por Quilo, também do Sérgio Bianchi, a série HBO, em 2008, a série Alice, desculpa, que passou na HBO, né, no HBO em 2008. Ela é doutora em audiovisual pela ECA USP, com a tese O Grito de Jorge Andrade, a experiência de um autor na telenovela brasileira na década de 1970, Ateliê Editorial, de 2013, com publicação, e criadora do canal Exercícios de Criação Literária, que está no YouTube, e das séries Em Quadrinho, Pérolas Perdidas e Mari no Farol, que aí eu fiquei sabendo, né, que a Sabina agora está também não só escrevendo, mas também desenhando. Então, Sabina, a partir de toda essa sua experiência, eu vou passar para você contar um pouquinho. Acho que você até pode, né, eu falei do que você já fez, mas, enfim, tem mais alguma coisa que você acha importante da tua história, né? Como é que como é que, nesse teu processo, né, e da ficção, como é que tudo isso também, como é que você chega no cinema, Sabina? Antes de você entrar para a palestra, acho que é legal, como a gente tem muito estudante, né, pessoas que querem também virarem roteiristas, então se você puder compartilhar para a gente. E, pessoal, se vocês tiverem questões, façam para a gente aí no chat, no Ivem3, quem se cadastrou por aí, ou para quem está nos assistindo no Facebook ou no YouTube, vocês façam as perguntas que depois a gente compartilha aqui para Sabina responder. Sabina, é com você. Cíntia, então, a ideia é eu falar o início, né, uns 40 minutos aproximadamente, e depois temos tempo para perguntas e uma conversa, troca de ideias com todos que estão assistindo. Achei interessante a sua pergunta, porque eu tinha me organizado justamente para começar a minha fala contando um pouco da minha aproximação com o cinema brasileiro. Eu até anotei algumas datas aqui para não me esquecer. Eu fui adolescente nos anos 80. Acho que, como muitas pessoas da minha geração, o primeiro contato com o cinema brasileiro foram os filmes infantis dos Trapalhões, né, dos humoristas, que foram grandes sucessos nos anos 70 e 80. Mas eu comecei a visualizar que o cinema brasileiro era muito mais do que o filme infantil nos anos 80, na adolescência. Foi quando se comemorou, em 1988, os 90 anos do cinema brasileiro. E meu pai, na época, ele estava numa fase cinéfilo, seguindo mostras de cinema artístico, de cinema autoral. Na cidade de Curitiba, onde eu morava, tinha uma rede de cinemas que era mantido pela prefeitura da cidade. E então, numa salinha do Centro Cultural da cidade, o meu pai me levou algumas vezes para ver filmes dessa mostra de comemoração dos 90 anos do cinema brasileiro. Eu era uma adolescente que gostava de filmes de terror na época, então ele me levou para assistir o filme Matou a Família e foi ao cinema. É o filme de 69, do Júlio Bressani, que por esse título, Matou a Família e foi ao cinema, eu imaginei que era um filme de terror trash, o que é o exato oposto do que é o filme, né? Para quem conhece, é um filme bastante sofisticado e rebelde e, digamos assim, avesso ao gênero, né? Não é um filme de terror, é um comentário irônico ao que é um filme de terror. Eu não entendi nada. Depois, meu pai também me levou para assistir ao Bandido da Luz Vermelha. A mesma coisa. Pelo nome, eu imaginei algo e assisti o filme sem entender nada. Mas ficou, digamos assim, aquela semente de um certo mistério, né? Que filmes são esses?
Na mesma época, o meu pai assinava uma revista brasileira que falava de cinema, a revista Cinemim. É uma revista dos anos 80, que dedicou algumas capas ao cinema brasileiro. Então, eu anotei aqui, até fui ver num artigo acadêmico sobre essa revista, as capas que eu me lembrava. Então, no ano de 86, o filme Vera, do Sérgio Toledo, que é o filme sobre uma jovem lésbica, que foi bastante provocador na época. Em 88, A Dama do Cine Xangai. Em 87, Cidade Oculta, do Chico Botelho. Leila Diniz, do Luiz Carlos Lacerda. E Dias Melhores Virão, do Cacá Diegues. A Cineminha era uma revista grande, e quando tinha um filme brasileiro na capa, vinha a foto de cartaz do filme e uma resenha, críticas. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o cinema brasileiro de maneira mais ampla, sem entender. Eu olhava aquilo tudo como uma coisa estranha que meu pai gostava. Eu ficava curiosa, mas para mim era um pouco distante. Nessa época, entre tantas coisas estranhas que meu pai gostava, o que eu realmente entendia eram os quadrinhos. Então, ele comprava as revistas da época, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, os cartunistas brasileiros da época. Isso eu conseguia entender. O cinema brasileiro, para mim, ainda era talvez um pouco adulto demais. Bem, por que eu fui parar na faculdade de cinema? Nessa idade, eu sonhava em fazer coisas criativas, escrever, algo por aí. E eu não tinha ideia, né, de o que estudar para ter uma carreira criativa. Então, na época, as carreiras ligadas à escrita que eu conhecia, o jornalismo, eu achava que era para ser repórter. Depois eu descobri que não, mas na época eu achava que o jornalismo era para ser repórter. E repórter me parecia algo muito ligado no fato, na novidade, para quem fosse rápido de ideias, e eu não era assim. Eu era talvez mais sonhadora, mais abstrata. E tinha a faculdade de letras, que eu achava que era para ser professor, e eu também, naquele momento, não queria ser professora, embora depois tenha me tornado professora. Então, um pouco perdida sobre que faculdade fazer, eu fiz umas tentativas de estudar engenharia que não deram muito certo, me senti muito deslocada nesse ambiente. E aí eu descobri que existia um curso de cinema, o que para mim foi uma surpresa absoluta, porque eu achava que não tinha cinema brasileiro, não existia cinema no Brasil como profissão. Tudo aquilo era muito distante para mim. No fundo, quando eu prestei a faculdade de cinema, eu achei que eu estava cometendo uma espécie de um suicídio profissional, que eu estava me jogando num poço sem fundo e que eu iria me divertir enquanto fazia a faculdade e depois haveria só o vazio. A gente tem que lembrar, né, que essas mostras de cinema que eu falei nos anos 80 ainda havia produção, mas quando eu fiz faculdade, né, quando eu prestei o vestibular, entre 92 e 93, a gente estava de fato no fundo do poço. No governo Collor, quando foi extinta a Embrafilme, ficaram alguns anos sem nenhuma produção de filme brasileiro. E foi nesse contexto que eu entrei na faculdade de cinema. Inclusive, até um colega que estudava na mesma época que eu, Eduardo Valente, que depois se tornou um grande diretor e curador de filmes também, ele chegou a fazer uma dissertação de mestrado sobre isso. Quem foram os jovens que foram estudar cinema brasileiro nos anos 90 e por quê? Bem, quando eu entrei na faculdade de cinema, todos os meus professores mais admirados,
o Ismael Xavier, o Jean-Claude Bernardet. Havia uma grande influência de um pesquisador e crítico, o mais importante do cinema brasileiro, que é o Paulo Emílio Salles Gomes. Paulo Emílio Salles Gomes morreu nos anos 70, mas ele tinha sido professor dos meus professores. E o Paulo Emílio, ele tinha uma militância em relação ao cinema brasileiro muito inteligente, não era uma militância passiva, era uma militância provocativa. E ele deixou essa mensagem nos seus alunos, que foram os meus professores, que era um compromisso e uma missão de ver tudo o que se fazia no Brasil. Estreou um filme brasileiro, você tem que assistir, não importa se é bom ou ruim, não importa se o tema te interessa ou não, não importa se você tem vontade ou não. Você tem que ver, é filme brasileiro, você tem que assistir. E foi isso que eu aprendi na faculdade. Essa missão associada ao pensamento do Paulo Emílio, que eu vou explicar aqui para vocês. Inclusive, Eduardo, eu tenho uma imagem do texto meio rabiscada, se você quiser mostrar. Na verdade, é uma página desse artigo que se chama Cinema, uma trajetória no subdesenvolvimento, e onde ele explica essa visão dele do que deveria ser a relação do público com o cinema brasileiro. Esse texto é de 73. E, basicamente, o que ele faz, o Paulo Emílio, é relacionar o nosso subdesenvolvimento como país, né, o subdesenvolvimento econômico, que tem efeitos sociais e culturais, e tem um efeito trágico no cinema. Porque o que ele diz é que, então, no Brasil, o público está distante do próprio cinema. O cinema brasileiro está distante do público. O cinema brasileiro é um estranho para o público brasileiro. O que o Paulo Emílio fala na época permanece até hoje. Para o brasileiro comum, né, o brasileiro em geral, falar cinema, falar em filmes, é o equivalente de falar de filmes americanos. E quando se fala cinema brasileiro, muitas pessoas têm uma reação imediata, que é dizer, filme brasileiro é filme ruim, ou filme brasileiro é filme chato. E isso que se falava na época, e que se fala até hoje, muita gente tem essa visão, o Paulo Emílio coloca uma provocação na época. Eu tenho aqui umas palavras-chave, eu vou tentar resumir para vocês. Então, ele fala, né, que mesmo o público cultural, mesmo o público que gosta de ver um cinema alternativo, um cinema diferente, mesmo esse público muitas vezes rejeita o cinema brasileiro. E ele fala assim, mesmo o público do cinema cultural independente, ao manifestar, ele usa umas palavras bonitas, o Paulo Emílio, então eu anotei aqui. Aliás, não foi aqui que eu anotei. Ele usa umas palavras bonitas para expressar suas ideias. Ao manifestar a sua inconfidência cultural, ou seja, ao dizer, né, eu não sou como os outros, eu gosto de coisas diferentes, então essa seria a inconfidência cultural. Mesmo esse público procura no cinema estrangeiro essa independência, rejeitando a mediocridade com qual tem vínculos profundos. Então, a mediocridade seria todos os erros e problemas sociais, culturais e econômicos do nosso país. Então, rejeitando essa mediocridade com a qual nós temos vínculos profundos, o público do cinema cultural busca no cinema estrangeiro uma compensação falaciosa. Então, é uma falsa compensação que vai nos impedir de assumir a frustração.
impedir de assumir a frustração, que seria o primeiro passo para ultrapassá-la. E o que ele quer dizer? É muito bonito o texto dele, e, resumidamente, o que ele diz é o seguinte: se a gente quer ser independente, ter o nosso próprio pensamento, a gente não pode fugir de um cinema brasileiro que a gente considere ruim, porque ao fugir disso, sonhando com um cinema estrangeiro, que pode ser bonito, mas é muito distante da nossa realidade, ao fugir da nossa realidade, por pior que ela seja, nós estamos só nos enganando. E ao nos enganar, ao rejeitar a frustração, nós estamos perdendo a única chance que nós temos de ultrapassar essa frustração e ultrapassar essa mediocridade. É uma ideia talvez simples, mas muito provocativa. O que ele dizia para os alunos, então, era: vocês têm que ver os filmes brasileiros, mesmo os que vocês achem ruins, porque são esses filmes brasileiros que vocês acham ruins que vão te dizer quem nós somos. Bem, foi isso, então, que eu aprendi na faculdade. O cinema brasileiro, quando eu era adolescente, então, era uma coisa esquisita, que o meu pai gostava. Depois, na faculdade, o cinema brasileiro se tornou uma missão para eu engolir a seco, digamos assim, seja bom ou seja ruim, eu tenho que ver o cinema brasileiro, nem que seja para perceber o quanto o nosso país está errado. E, a partir disso, né, depois que eu me formei, depois que eu comecei a trabalhar, eu também tive que encontrar um caminho para ver o cinema brasileiro com o meu olhar, porque também ver filmes por dever é algo que a gente consegue fazer durante um certo tempo. Depois que passa a juventude, depois que passa essa fase de militância cultural, chega um momento que você quer ver as coisas que você gosta. Não é possível assistir só por dever cívico, por dever ideológico, por um certo ideal de melhora do país. Não é possível ficar vendo coisas que a gente não gosta por anos e anos e anos. Seria um martírio. Então, a partir daí, depois de um tempo de militância e tentando ver tudo, eu falei, não, a partir de agora, eu só vou ver os filmes brasileiros que eu gosto, que eu me interesso. E qual não foi a surpresa de perceber que o cinema brasileiro, nos anos recentes, tem uma produção riquíssima e muitos filmes que eu vi só por prazer, só por interesse, só por admiração do trabalho artístico, das ideias. E é um pouco desses filmes que eu vim falar para vocês. Eu fiz esse histórico porque eu sei que talvez professores, por exemplo, ao falar de cinema para os alunos, tenham que lidar com uma rejeição, dos alunos olharem com desconfiança. E acho importante marcar que essa desconfiança ela não é gratuita. Uma desconfiança que tem causas econômicas, principalmente, e culturais em segundo plano, e que existem textos e pessoas que já se dedicaram a pensar sobre isso. Por isso eu fiz essa introdução. Bem, então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma seleção de filmes da década de 2010 em diante. Filmes que eu realmente gosto. Então, essa não é uma lista completa. E talvez outras pessoas possam olhar e falar, nossa, como ela esqueceu tal filme na lista. Essa lista não tem o objetivo de esgotar tudo que se produziu no cinema. É uma lista das minhas preferências. E eu marquei ainda com asterisco na minha lista os filmes mais fáceis de ver. Filmes que, por exemplo, estão disponíveis na Netflix.
Vários desses filmes também é possível alugar no YouTube por R$ 3,90. Além de outras plataformas, né? Ver filmes brasileiros hoje tem muitas maneiras, nos festivais, no SP Cineplay, mas eu selecionei os filmes mais fáceis para vencer essa barreira de ter que procurar um site diferente. Então, se, por exemplo, está na Netflix, não tem essa desculpa de, não achei, né? O filme está ali fácil, qualquer um pode assistir. Bem, então, eu fiz uma lista e eu tentei, inclusive, fazer uma classificação por gênero de filme. Porque quando a gente assiste um filme, se for entretenimento, né? Se você não está assistindo o filme como estudioso, mas você está assistindo no seu tempo livre para se divertir, para conhecer uma coisa diferente, a gente tem uma expectativa daquele prazerzinho que é que o filme se encaixe de alguma maneira ao gênero de filme que a gente costuma gostar no cinema mundial. Então, eu fiz uma lista aqui de filmes de terror, filmes de drama ou dramédia. A dramédia, a gente fala que são os filmes que têm um tom misto, um pouco cômico, mas não cômico demais, né? Um drama com um toque de humor. Fiz também algumas seleções de filmes de comédia e de suspense. Assim, se vocês quiserem sugerir filmes para os seus alunos, no caso dos professores, ou que vocês queiram assistir para descansar no fim de semana, vocês já podem anotar esses filmes também de acordo com o gênero que vocês gostam. Então, um pouco para começar com força total, eu vou começar pelos filmes de terror. Pelos filmes de terror, eu selecionei algumas imagens do filme Sinfonia da Necrópole. Será que o Eduardo consegue abrir? Sinfonia da Necrópole. Isso mesmo. Ele é um filme que se passa num cemitério. Ele é um filme de terror cômico e musical. Então, é uma comédia musical ambientada num cemitério e com mortos-vivos, digamos assim. Esse filme está na Netflix. Ele é a criação e direção da Juliana Rojas, que é uma diretora brasileira, e ele conta a história, então, desse cemitério que vai passar por uma reformulação administrativa, e eles precisam esvaziar alguns túmulos para dar espaço a novos clientes, digamos assim. Essa imagem que vocês estão vendo são os mortos que se revoltam com essa nova administração do cemitério e levantam para reclamar que estão mexendo no seu lugar de descanso. Então, ele é um filme que tem uma crítica social, né? Tem um tom de crítica a, digamos assim, uma economia capitalista que não respeita nada, que só vai jogando as coisas fora para gerar mais lucro, mas ele é feito de uma maneira leve, com um funcionário do cemitério que tem uma alma ingênua e que entra nesse processo assim sem saber direito o que está acontecendo, até lidar então com essa noite em que os mortos levantam para reclamar seu direito ao descanso. Esse filme está na Netflix. E o outro filme de terror que eu queria falar é o filme As Boas Maneiras, também da Juliana Rojas, com Marco Dutra. Esse não tem na Netflix, mas é possível alugar, por exemplo, pelo YouTube. É uma história de lobisomem, né? Vocês estão vendo aí essa mãozinha
a mãe adotiva de um jovem lobisomem cortando as unhas do seu filhinho. Esse filme se passa em São Paulo. Ele é um filme que mistura amor, né? Amor entre duas pessoas, amor romântico, amor também maternal, amor de mãe ao filho. E entre tantos sentimentos, né, fala de casamento, fala de dificuldades de lidar com a família, com as expectativas da família. Mas tudo isso vai sendo amarrado, então, por uma história misteriosa do gênero de terror fantástico. Além disso, tem na Netflix agora mais 2 filmes que eu vou falar rapidinho, sem mostrar fotos. Filmes de suspense ou de um suspense que se torna quase um terror de tanta violência, que é O Silêncio do Céu, do Marco Dutra, que é um filme, o diretor brasileiro, né? O filme tem até participação de outros países da América Latina, mas o diretor é brasileiro. Esse é um filme de suspense clássico mesmo, que pode ser assistido por um público internacional sem grande estranhamento. E o filme Animal Cordial, da Gabriela Amaral, esses 2 filmes têm na Netflix, O Silêncio do Céu, de 2016, e Animal Cordial, da Gabriela Amaral. O Animal Cordial, ele é uma história que se passa num restaurante, que a partir de uma certa tensão entre os personagens, ele vai entrando numa escalada de violência. E, por exemplo, para o meu gosto pessoal, ele é um pouco pesado em termos de violência. Mas para quem gosta de filmes mais fortes, né, às vezes, não fortes no sentido de violência gratuita, nem pornografia, mas forte no sentido de tensão, esse é um filme que pode agradar, digamos assim, porque ele é um filme que tem uma pegada bastante pungente. Agora, passando para o outro oposto, eu queria falar das comédias, que é um gênero que é amado e também visto com preconceito aqui no Brasil. De tantos filmes, né, feitos no Brasil, o gênero que tem uma maior estabilidade de público é a comédia. Desde os anos 30 e 40, com as comédias carnavalescas, né, as comédias, os musicais carnavalescos, que tem o apelido de chanchada. Mas hoje em dia eu evito falar a palavra chanchada, que no fundo quer dizer meio bagunça, porque algumas pessoas confundem com porno chanchada, e não tem nenhuma relação. A comédia carnavalesca, nos anos 30 e 40, eram os filmes de música de carnaval, com comediantes clássicos, como o Oscarito e o Grande Otelo. Foi o primeiro gênero de sucesso no Brasil. Aqui em São Paulo, a gente teve, algum tempo depois, o Mazzaropi, também um comediante com um público muito fiel. E depois dos anos 2000, tivemos, por exemplo, alguns filmes de ação, alguns filmes policiais de sucesso de bilheteria, mas são exceções. Já as comédias, elas têm um padrão de público. Então, as comédias brasileiras têm um público fixo e, ao mesmo tempo, por muita gente, elas são olhadas com um nariz torto, digamos assim. Ai, que filme bobo, meio vulgar. Mas eu queria sugerir 2 também que estão na Netflix. Uma, de 2017, La Vingança, que é do Fernando
Fraia, e tem como o papel mais forte, digamos assim, o Daniel Furlan, que é um roteirista, comediante, que se tornou muito conhecido com a sua sátira, né, aos programas culturais, que são os vídeos do Choque de Cultura. O Daniel Furlan é um grande ator, escreve os próprios diálogos, né? Quando ele assina um contrato para fazer um filme, ele coloca esse item que ele vai reescrever os próprios diálogos. Então, esse é um exemplo de filme La Vingança, que tem na Netflix, e é fácil de assistir para todo mundo, e é uma comédia, digamos assim, com um pensamento um pouquinho mais autoral, um pouquinho mais independente. E queria dar destaque também para o filme De Pernas para o Ar, com a atriz Ingrid Guimarães. Esse filme é muito bem escrito, né? Todos os filmes dessa série De Pernas para o Ar são muito bem escritos e tocam em temas do papel da mulher, das expectativas em relação a casamento, à vida privada, ao trabalho, à sexualidade, de uma maneira leve, mas inteligente. Então, aqui, 2 sugestões de comédias. Bem, já estamos chegando no final do meu tempo dessa fala inicial, então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a minha lista. Eu tinha algumas sugestões de dramas e dramédias, que eu só vou falar o título, que estão na Netflix também. Então, Como Nossos Pais, da Laís Bodansky, que é um drama com assuntos de família, marido, mulher, pais e filhos, filhos adultos e seus pais mais velhos. Então, é um drama familiar. O filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é uma história de amor, é um misto de drama com comédia, com personagens adolescentes, né? Fala de homossexualidade, de deficiência visual, no caso. É um filme... Todos esses filmes que eu estou falando são filmes fáceis de assistir, digamos assim. São filmes que o público geral pode se relacionar bem, não precisa ter um treino de filme de arte para assistir. E agora, entrando no cinema independente, que vai ser, então, para amarrar, quando a gente fala de cinema, né, a gente poderia dizer que existe o cinema feito para grandes plateias. Então, são filmes que têm histórias fáceis de entender, que têm um ritmo ágil, com que o público está acostumado, histórias amarradinhas com começo, meio e fim. Esses filmes, então, que são pensados para a área de mercado, streaming, TV a cabo, TV aberta, salas de cinema. Agora, a produção de cinema também tem a produção autoral, a produção independente, que geralmente é exibida no circuito cultural, né, nas salas de cinema cultural e nos canais culturais, como Canal Brasil, TV Cultura, TV Brasil. E é lógico que esses filmes têm um público cativo, né, que é menor, é o público dos cinéfilos. E eu queria, então, primeiro, sugerir alguns títulos que eu não vou falar em detalhes para não ultrapassar o tempo. Febre do Rato, um lindo filme do Cláudio Assis, que é sobre um jovem poeta que faz um jornalzinho de poesia e de ideias que ele distribui no seu bairro. O Som ao Redor, que não tem fotos, filme de 2012, do Kleber Mendonça. O Boi Neon,
do Gabriel Mascaro, eu vi na Netflix, vai entrar no ar, né, vai estar disponível em maio. E, finalmente, os filmes que eu queria falar, que são os filmes da Filmes de Plástico, a produtora de Minas Gerais, e da Rosa Filmes, que é uma produtora da Bahia. Esses filmes, eles são resultado de um projeto cultural e educacional que foi muito importante para o cinema brasileiro, desde do início da década de 2010 e funcionou assim de uma maneira muito impactante durante talvez uns 15 anos aqui no Brasil. E esse movimento foi, por um lado, no Ministério da Educação, a expansão do acesso às faculdades. Então, por exemplo, a inauguração de muitas universidades federais em várias regiões do país, tanto grandes cidades como aqui a Federal do ABC, quanto outros estados e cidades pequenas, que é o caso, no caso da Rosa Filmes, do filme Café com Canela, a Federal do Recôncavo. Então, é um curso de cinema na cidade de Cachoeira, na Bahia. Então, do parte do Ministério da Educação, o investimento na expansão do ensino universitário. E da parte do Ministério da Cultura, nesse período, houve um incentivo à produção regional para ampliar e dar, digamos assim, recursos para a produção cultural, não só no conhecido eixo Rio-São Paulo, mas em estados, o Brasil tão grande, né? Então, outros estados ou cidades do interior. E esse investimento que foi constante, permanente, consistente durante toda a década de 2010, levou a descobertas assim, de filmes que eu admiro e me emociono de ver. E os dois que eu queria falar, então, são Café com Canela, esse não tem foto, Café com Canela, da diretora Glenda Nicásio e do Ari Rosa. Esse filme, então, ele é feito na cidade de Cachoeira, na Bahia, no Recôncavo Baiano, e ele pode ser visto na Amazon Prime, né, que é um outro streaming, Prime Video da Amazon. E é história de uma moça, Violeta, que vive de vender coxinhas na cidade de Cachoeira, e ela reencontra sua professora, Margarida, que está numa situação difícil de depressão por um motivo familiar. E é o encontro dessas duas mulheres, da Violeta com a sua antiga professora, a Margarida, e como os laços de amizade nessa pequena cidade podem fazer com que a gente encontre a esperança para levar a vida, mesmo nas situações de muita tristeza em relação à vida familiar. Então, ele é um filme que fala de relações humanas, fala de perdas, mas também fala de amor, amizade e seguir em frente. Então, esse foi o filme Café com Canela. E, para terminar, da produtora Filmes de Plástico, o filme do André Novaes Oliveira, esse temos foto, é o filme Temporada, de 2018, que esse tem na Netflix. E também é uma história de uma mulher que consegue um emprego para trabalhar de fiscal do mosquito da dengue, digamos assim, numa época de tantas doenças, né, pandemia, etc. É um filme também premonitório, né, porque fala ali da importância do agente comunitário e dessas políticas de saúde e saneamento. Então, essa mulher que aí na foto é a mulher que está sentada, ela consegue esse emprego e se muda
para a cidade onde ela vai trabalhar, deixando para trás seu marido na esperança de reencontrá-lo quando tudo estiver mais organizado. E nessa nova cidade, nesse novo trabalho, ela vai ter a chance também de descobrir coisas sobre si mesma, sobre as suas relações afetivas, sobre as amizades. Ele é um filme que mostra, então, um Brasil que é o Brasil verdadeiro, né? É o Brasil que a gente vê quando sai na rua. Ele é um filme sem maquiagem, né? Como vocês podem ver nessa imagem, mostra um quintal, que é aquele quintal que a gente vê na cidade toda, né? Mas ele é um filme com muito sentimento, honesto, também relações de amizade, relações comunitárias e uma esperança de levar a vida em frente, apesar das dificuldades. Enfim, então, eu vou encerrar essa minha primeira fala por aqui, só amarrando, né? Eu fiz uma seleção de filmes que eu gosto, que eu recomendo para qualquer pessoa, são filmes que não precisam de um olhar especial de cinema para assistir, e que são fáceis de assistir, que são fáceis de encontrar. Então, para deixar como estímulo para que o público do cinema brasileiro se amplie cada vez mais. Bem, então, agora estou aqui aberta às conversas e perguntas. Muito bem, bacana, Sabina. Muitas referências, né? Enquanto isso, o pessoal aqui no chat, no nosso canal do YouTube e também no Facebook, comentando, falando, né? Muitos já assistiram, né? Então, falando Café com Canela, a Marcela Medina fez o seguinte comentário: Café com Canela é uma das mais delicadas e poderosas obras do cinema brasileiro dos últimos tempos. Então, a Marcela Medina, um comentário bem bacana. E é isso, né, Sabina? Poder olhar e observar esse cinema brasileiro. Muito bom você ter trazido esse aspecto, não só o ter que assistir, mas o assistir desse outro lugar, né, como espectador. E essas obras estão bem avaliadas aí. Algumas eu já assisti também, recomendo, outras não. O gênero do terror, né, que é um gênero que é um gênero muito visto no mundo inteiro, né, Sabina? E realmente no Brasil, né, o Marcos Rocha, né, e a Juliana, né, tem feito um trabalho bem bacana também. Também alunos da ECA, né? Né? Eles são um pouquinho, acho que mais novos que eu também. Eu saí, depois eles estavam ali. Então, o pessoal ali fazendo, e a gente entendendo da importância das escolas, das faculdades de cinema, né? Para a gente produzir, né, esses conteúdos e essa relevância. Sabina, temos algumas perguntas aqui para você. Então, já está aqui, ó, da Eliana Nagamini, perguntando que você diga a sua opinião sobre os filmes inspirados em obras literárias brasileiras. Então, você fala um pouquinho sobre esse tema? Claro. Oi, Eliana. A adaptação do livro para o cinema, ela é importante no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, a adaptação de livros de grande público, ela, por exemplo, é uma garantia, né, ou pelo menos uma tentativa de garantir que você estreia no cinema já com o público esperando aquele filme. E aqui no Brasil, isso também ocorre, né? Às vezes, nós temos um filme que é adaptado de uma obra de sucesso, tentando trazer, digamos assim, para aquele filme o público daquela obra. E existem também os filmes que são adaptados de obras clássicas, e nesse caso, o que a obra literária traz para o filme é uma certa legitimidade, uma seriedade, né? Como se estivesse dizendo, olha, você vai ao cinema não só para ver esse filme desse diretor ou dessa diretora, mas você vai também
aprender algo sobre essa obra literária. Então, nesse caso, traz uma legitimidade para o filme. E isso, então, é uma tendência mundial. Sempre tem uma parcela muito grande, 30% a 50% às vezes, da produção cinematográfica é de obras adaptadas. Por um outro lado, no mercado editorial, o impacto das adaptações é muito grande, principalmente da TV, né? Uma adaptação literária na TV tem um impacto enorme na divulgação daquele livro, e no cinema também. Então, se a gente pensar, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que muitas vezes, né, está no currículo do ensino médio, que está, às vezes, em listas de livros para o vestibular. Ele é um livro que, em teoria, é fácil de ler, pero no mucho. Quem tem contatos com adolescentes percebe que, às vezes, palavras até que nem são tão complicadas, hoje em dia travam um pouco por causa das gerações. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma adaptação feita pelo André Klotz, que é muito agradável, muito bem feita e agradável de assistir. Então, nesse caso, o fato de ter um filme assim, né, que permite, por exemplo, que um professor em sala de aula mostre um trecho do filme, puxe algo da história, e a partir daí vai despertar a curiosidade, a familiaridade dos alunos para a leitura, é muito importante. Então, eu gosto muito de adaptação de obras literárias. É claro, tem que ser boa, né? Tem que ser bem feita. Também uma adaptação ruim, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Mas quando as adaptações são bem feitas, eu gosto muito desse gênero. Obrigada, Sabina. Então, eu vou passar a fala para a Ana, que tem um comentário, e aí depois a gente faz a próxima pergunta aqui na sequência. Sabina, eu gostei muito da fala que você fez a respeito da escolha da graduação. Tem muitos alunos que estão participando, eu vi pela relação que eles postaram no chat, e para eles é importante entender e saber qual é o percurso de uma escolha da graduação, quais foram os passos que você levou. Eu gostei muito do seu relato. E também o comentário que você fez a respeito do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, ele passa a nossa realidade, né? Então, a partir do momento que a gente consegue ver beleza na nossa realidade e entender que o cinema brasileiro passa a nossa vida, a nossa vivência, e que a gente está sendo representado pelo cinema brasileiro. A partir do momento que a gente tem esse olhar, a gente começa a entender o cinema brasileiro de uma forma diferente e começa a dar o valor que o cinema brasileiro precisa ter. Eu gostei muito da sua palestra, adorei as indicações dos filmes. Filme de terror brasileiro eu nunca tinha visto, eu vou assistir. Alguns eu vi, eu fiquei com vontade de assistir o Café com Canela. Então, assim, muito obrigada pelas dicas. Foi, assim, incrível. Parabéns. Obrigada, Ana. Sabina, então, obrigada, Ana, pela reflexão. E a Ana traz bastante esse olhar também. Ela media várias formações de cinema, né, Ana, no Centro Paula Souza. Então, saiba que esses filmes vão se multiplicar ainda mais, né, Sabina? Na mão da Ana e de outros professores, educadores e pessoas aqui no nosso chat, aqui, ó, o pessoal está comentando. Esses filmes vão ser mais vistos ainda pelas suas recomendações. Estou até pensando num quadro, Sabina, com você. Sabina indica filmes brasileiros para assistir no final de semana, né? Acho que é essa leveza mesmo. Sabina, temos uma outra pergunta aqui que eu queria fazer para você, da Larissa. Ela disse que anotou todas as suas dicas e ela queria a tua opinião sobre as minisséries brasileiras mais recentes. Oi, Larissa, tudo bem? Larissa, se você tiver uma minissérie especificamente que você esteja pensando,
Eu não estou assim super atualizada. No último ano, eu me dediquei bastante ao gênero documentário. E, inclusive, acho que uma das últimas minisséries que eu assisti, essa é da Netflix, é Bandidos na TV, que é uma minissérie documental a partir de, enfim, fatos reais de um apresentador de TV que depois se descobre envolvido em vários crimes. Então, eu passei recentemente vendo muita produção do gênero documental. Sim, Cidades Invisíveis. Eu não assisti inteiro ainda, mas eu sempre, quando tem uma estreia de uma produção brasileira, eu pergunto para os meus alunos se eles estão gostando. E essa é uma série que foi muito bem recebida pelos meus alunos. É Cidades Invisíveis? Cidades Invisíveis, né? Também Bom Dia, Verônica. Eu acho que está sendo muito bem recebida. Eu comecei a assistir, como eu falei, eu não gosto muito de violência, né? Então, no caso de Bom Dia, Verônica, eu fiquei um pouco travada ali pelo grau de violência. Mas nós temos a produção tradicional da TV Globo, como Todas as Mulheres do Mundo, que é um caso muito interessante, porque é uma homenagem a um filme, né? É um filme do Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo. Foi feita uma releitura desse filme em formato de série. E no gênero comédia romântica, ela tem muitos pontos positivos, sim. Para mim é um pouco difícil avaliar, porque o filme original é muito fresco na minha memória. O Domingos de Oliveira é um dos meus diretores brasileiros favoritos. Então, eu tenho uma dificuldade de me distanciar do filme original. Mas também é uma série que eu perguntei para os meus alunos e eles gostam. E ela tem um ritmo interessante de comédia romântica, bem interessante. Oi, Sabina. Então, olha só, é que eu tô acompanhando no chat aqui do YouTube e tem um delay entre o chat, né, e a gente aqui no ao vivo, eu estava vendo as perguntas. Sabina, então, para a gente também agora, o papo tá super legal, mas a gente já está encerrando aqui nossa 1 hora das dicas com Sabina, eu adorei, é legal. E o pessoal aqui também elogiando, também comentando, o pessoal falando super bem das séries que você indicou. Teve a Júlia aqui, trouxe A Coisa Mais Linda também, que é uma série que ela falou que é muito boa, recomenda, enfim. Aí é o seguinte, Sabina, para a gente então encerrar, e para esse encerramento, tem outras perguntas que a gente não conseguiu responder, mas eu vou sugerir para vocês que estaremos com a Sabina mês que vem, gente. E a Sabina vai trazer para a gente técnicas e forma, né, para a gente. Ela vai dar dicas, mais dicas e uma pincelada, né, de como que é essa produção dos roteiros, né, de como é que a gente faz, como é que eu aqui assistindo, posso fazer o meu roteiro. E aí é muito bacana, e aí trazer esse olhar até da psicologia também, né, Sabina? Porque essas construções de personagens, né, é tão mágica, é tão incrível dar vida para esses personagens. Inclusive, tem um elogio aqui para você também, Sabina, o pessoal lendo o teu trabalho aqui, ó, Ulisses falando que ele é fã do Pérolas Perdidas, ele sempre lê com segurança, enfim. E aí, o Ulisses também, trazendo essa pergunta, né, ele traz essa pergunta de você conciliar o trabalho com o cinema e o quadrinho, e tem uma outra pergunta que eu queria finalizar para você, então, eu queria que você olhasse para isso, né, essa conciliação do cinema com os quadrinhos, e também uma pergunta do Toy Brina aqui, que ele pergunta qual que é o primeiro passo que o estudante deve dar para começar a entrar nesse mundo do cinema. Eu acho que aí fica essa dica final aí para quem estuda e para quem quer entrar nesse universo cinematográfico. O universo do cinema, ele é muito grande, né? Ele
tem muito trabalho em várias áreas. As equipes de cinema são muito grandes, 30, 40, 100 pessoas. Então, você pode, desde trabalhar numa área, digamos assim, que é só ideias e computador, como roteiro, como a parte de edição, como você pode trabalhar no set de filmagem, só a equipe de câmera, por exemplo. Tem diretor ou diretora de fotografia, assistentes de câmera, vídeo assiste, você tem a equipe da elétrica que cuida do equipamento de luz, maquinário, enfim. É uma área muito grande, tem muito trabalho. Muita gente também da área técnica divide entre cinema e publicidade para ir se sustentando, digamos assim, nos melhores e piores momentos. Então, é uma área que tem trabalho e nem todo mundo sabe, né, por onde ir, por onde começar. Sempre o primeiro passo é fazer algum curso. E não necessariamente precisa ser um curso longo, como uma faculdade. Eu fiz uma faculdade de 4 anos, mas existem cursos livres, por exemplo, oficinas, ou tem o que se chama escola livre, que faz uma série de oficinas durante um ano. Então, não tem propriamente um diploma, mas te dá uma formação. E tem os cursos também de nível técnico. Então, por exemplo, eu não estou com a lista de todas as escolas que existem. Estou vendo aqui no chat que na ETEC Roberto Marinho tem um curso de produção em áudio e vídeo. O SENAC tem, por exemplo, o curso de radialismo, né, que ensina o básico de câmera e som. Santo André tem uma tradicional escola livre de cinema, tem o Instituto Criar, tem alguns institutos, inclusive, né, que são institutos independentes ligados a ONGs, que dão cursos gratuitos para jovens de baixa renda. Então, tem pelo menos uns 3 que eu conheço em São Paulo. Eu não estou com todos os nomes aqui, mas... Então, tem as escolas técnicas, curso de produção audiovisual, curso de radialismo, todos esses cursos lidam com o audiovisual. As oficinas livres, você pode fazer oficina de fotografia, oficina de edição, operação de câmera, microfone, tem muitas oficinas livres também, que vão te dar uma formação específica de algo e permitem também que você vá entrando na área aos poucos. Precisa estudar para fazer cinema, porque tem muitas coisas de detalhe para aprender. Mas não precisa necessariamente ser uma faculdade. Pode ser um curso técnico, podem ser uma escola livre, podem ser oficinas. A área de cinema, ela é uma área de relações pessoais, no sentido que, por ser reduzida, né, você não vai achar num grande site de empregos anúncios de emprego. Então, as pessoas encontram trabalho pelas pessoas que elas vão conhecendo ao longo do caminho. Então, você fez um curso, conheceu um colega, o colega conseguiu um trabalho no filme, esse colega te chama, aí você faz colegas de trabalho, daí, se eles gostam do seu trabalho, eles vão te indicar para outro trabalho. A área de cinema, ela é uma área que você vai indo, assim, pelas bordinhas, né? Conhece alguém aqui, conhece alguém ali. Então, é uma área que é importante você ter bom temperamento, né? Criar bons vínculos de amizade, ser uma pessoa confiável, que aguenta o tranco, porque como é um trabalho coletivo, se você faz uma burrada no seu trabalho, você prejudica o seu colega. Então, os colegas também gostam de trabalhar com pessoas que sentem que a pessoa segura a onda, não chega atrasado, faz tudo certo, é organizado. Então, é uma área que a gente começa através de cursos, qualquer tipo de curso, e é nos cursos que a gente vai conhecendo outros colegas, gente que está começando como a gente,
e é assim que a gente vai crescendo. E nunca se pode esquecer, para quem quer fazer a parte de criação, né, quem quer escrever e dirigir histórias, que é muito importante, se você não está sendo contratado, né, para fazer algo que vai te dar dinheiro, hoje em dia é possível fazer um filme com celular, né? Inclusive, não sei se está assistindo o Ralph Fredericks, que é um amigo meu que dá oficina justamente isso, né? Como fazer um curta-metragem com equipamento muito simples. E esse conhecimento, essa prática, né? Saber que você pode expressar as suas ideias com muito pouco, é importante, porque ninguém vai te dar de mão beijada a produção de um filme. Se você quer fazer um filme seu, né, com as suas ideias, você precisa fazer do jeito que for possível, com os recursos que você tiver. Você precisa organizar sua criatividade, organizar seu tempo, que seja no fim de semana, que seja às 5 da manhã, uma horinha livre, organizar seu tempo e fazer, de alguma maneira, do jeito que for possível. Essa é uma área que necessita também que a gente invista a nossa energia. Para você ir em frente, né, você precisa se dedicar, e sem ficar, digamos assim, esperando sentado, reclamando da vida. É uma área de produção, de energia, de jogar ideias, de fazer. Então, a produção pessoal, né, a produção independente que você faz porque você quer, com os meios que você tem, também é essencial para você fazer o seu trabalho seguir em frente. Obrigada, Sabina. Inclusive, o Ralph Fredericks está aqui com a gente. Ó. Ele falou, estou aqui. Sim, eu estou aqui. O Ralph está aqui acompanhando. Que bom, Ralph. Super recomendo as oficinas dele. É incrível o trabalho que ele faz. Coloca aqui, Ralph, o link do seu trabalho também no chat. Depois a gente compartilha. Aproveita, né, para avisar. E aí eu queria fazer um comentário aqui. A Júlia está falando que não teve referência de animação, mas na verdade foi proposital, porque as animações, Júlia, a gente vai falar amanhã, às 10 da manhã, a gente tem uma palestra que vai tratar do tema de animação. E aí, Sabina, é isso, né? É importante essa formação técnica, mas também essa formação da gente estar aqui hoje falando sobre cinema, né? Ontem, amanhã, todo esse nosso ciclo de palestras, também essa formação, né, do teórico, né, além da gente colocar a mão na massa, que, claro, é de fundamental importância, mas a gente ter esse background, né, a gente ter essa história, entender o cinema brasileiro, ter esse olhar das pessoas que estão atuando. Enfim, a Sabina dá aula em vários lugares também, né, Sabina? Então, você ter aceitado o nosso convite aqui, o que a gente está fazendo é uma proposta, inclusive, também formativa, né, de uma forma, né, não formal, não é uma educação formal, mas sim no sentido da gente poder trazer pessoas que têm conteúdo para compartilhar e a gente compreender essa dimensão, esse universo do que é fazer cinema e no Brasil, né? Porque além de fazer cinema no Brasil tem a sua especificidade que é única. Então, Sabina, quero muito, muito te agradecer. Tem algumas perguntas aqui que a gente não conseguiu dar conta de todas as perguntas, mas, enfim, eu acho que a gente pode, já avisei aqui, gente, então, no próximo encontro com a Sabina, a gente vai mandar para vocês, para os e-mails cadastrados no Event3, na plataforma. Quem não se cadastrou, então, avisa aqui que não tem um cadastro, que eu vou pedir para a nossa equipe mandar o link, que ainda não está pronto, a gente vai fazer o link mais para frente, mas eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail para a gente já ficar com o contato de vocês e a gente avisa. E aí, Sabina, eu vou fazer um compiladão, e de repente, no próximo encontro, você pode trazer algum tema que a gente não conseguiu dar conta, porque tem muitas perguntas aqui legais ainda. Mas aí a gente junta tudo e te manda. E aí, se você puder fazer, você 10 minutinhos e faz esse fechamento. Gente, então eu vou fazer isso. Quero agradecer aqui a Sabina, vou passar a palavra para a Ana Raquel também, trazer as últimas considerações, e para a Sabina também, para finalizar o dia. Quem fala? Sabina. Não, pode falar, Ana. Quer falar?
É que estava em você a tela, por isso que eu perguntei. Agora a tela está em mim. Então vamos lá. No Centro Paula Souza, nós ofertamos alguns cursos da área de produção cultural e design. Então tem curso de teatro, canto, música, dança, específico da área de cinema, nós não temos, mas tem produção de áudio e vídeo na Roberto Marinho, comunicação visual em diversas ETECs e multimídia. São cursos que são de áreas afins e que é uma forma de iniciar aí a carreira na área de cinema. Sabina, com você agora. Muito obrigada pela participação. Estou adorando esse circuito de palestras e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Sim, eu queria dizer, concordo com a Ana, todas essas áreas relacionadas, elas são úteis no cinema. Por exemplo, letreiros, legendas, vinhetas, design de abertura, cenário, direção de arte. O cinema, ele envolve, né, uma quantidade enorme de profissionais. E a Cíntia tem toda a razão quando ela diz que a questão do repertório é muito importante. E, além dos cursos, das palestras, tem muita coisa de cinema brasileiro que a gente pode estudar sozinho. Um hábito que eu tenho nas aulas tem um filme que eu gosto, e você pega lá o nome do roteirista, do diretor ou da diretora, e coloca lá o nome da pessoa. Por exemplo, o filme Temporada, André Novaes de Oliveira. Coloca lá, André Novaes de Oliveira, entrevista. Tem uma série de entrevistas com os profissionais que eles explicam da carreira, como foi feito o filme, o material de imprensa, de blogs, textos de festivais, ou mesmo de estudos acadêmicos, né? Artigos de revistas acadêmicas. Tem um material muito grande e os profissionais estão por aí, em vídeos no YouTube, contando como eles fazem seus filmes, ensinando o que eles fazem, como eles criam. Então, também, estudar o cinema brasileiro é ler e assistir sobre o trabalho das pessoas que fazem, porque é a partir disso que você vai se inspirar e se espelhar para seguir com o seu próprio trabalho. Então, só para reforçar também a fala da Cíntia, que tem muita coisa para a gente aprender só aproveitando o que já está disponível na internet. É verdade, né, Sabina? Acho que é rico, né, entender que existe, né, claro, o educador, o professor que direciona todo o aprendizado, mas hoje, né, no mundo digital, virtual, digita lá, gostou do diretor, você vai ouvir palestras dele, vai ouvir falas de, né, como é que foi feito o filme, onde é que ele foi filmado, em qual período, o que o diretor quis dizer com aquela cena, né? Ler críticas também, né, Sabina? Ou seja, tem muita coisa para ser feita, mas que bom. Olha, para fechar aqui, agradeço a todos. Eu vi que muita gente gostou também dos filmes, Sabina, das indicações, né, da palestra, acho que foi bem bacana. Eu vou colocar depois para vocês o link aqui. Gente, vou pedir para alguém aqui da Brazuca colocar o link. A Larissa, por exemplo, disse que ainda não se cadastrou no Event 3, então ela pode se cadastrar por lá. E é isso, então agradeço a presença. Sabina, mais uma vez, obrigada. Nessa quarta-feira aqui à tarde, tivemos aqui os nossos participantes hoje com a gente. Ficamos muito felizes e agradecemos a você que está nos assistindo também, para que a gente possa poder, né, circular mais e mais a informação. Essa nossa palestra vai ficar gravada no Facebook do Cine Autorama, então quem quiser assistir de novo, perdeu alguma dica da Sabina, algum filme, vai poder assistir lá. E acho que é isso. Então, boa tarde a todos e todas. Eduardo, obrigado também, que fica aqui no nosso apoio. Agradecer ao Rafael e a Núria também, da Brazuca, da Rede Brazuca, e a todos os participantes. E até mês que vem, Sabina. Até o próximo mês, então. Tchau, tchau. Tchau. E gente, esqueci, amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem uma palestra sobre animação, e às 16 horas a gente vai falar sobre o documentário no cinema brasileiro. A Sabina trouxe esse recorte da ficção. Então, se você quiser continuar assistindo, você vai assistir esses outros.
E à tarde tem uma palestra direcionada para professores, que vai acontecer no canal do YouTube do Centro Paula Souza, falando sobre cinema e educação ambiental. Então, vou colocar aqui no chat para vocês se inscreverem, quem não se inscreveu ainda. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.